Vambora, mais um. Vamos lá. Eu sou o Eduardo. Esse aqui é meu estágio híbrido online, curso de extensão Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Esse conteúdo aqui faz parte do meu estágio referente à minha graduação em Ciências da Religião pela Faculdade Uninter. E o objetivo aqui desse projeto é apresentar em 22 módulos fundamentos, conceitos básicos da religião Umbanda. Primeiramente, para levar para o adepto um conhecimento que teoricamente todos têm que saber por ser conceitos, né? Fundamentos básicos. É claro que um ou outro aqui vai variar, como a gente sempre fala, são as diversas vertentes e maneiras de se praticar, né? A tal da unidade e diversidade do movimento umbandista. Isso a gente entende. Agora, coisas como quem fundou, quando fundou, onde fundou, que cultua a Umbanda, qual que é o objetivo da Umbanda, são conceitos básicos e todo umbandista praticante deveria, na teoria, saber. E também para esclarecer aqueles simpatizantes, né, do que é e o que não é Umbanda, para que ele não seja enganado, né, ou explorado das diversas formas, né, financeiramente, abusos físicos, sexuais, etc. Né, porque a gente vê muita besteira acontecendo aí na internet justamente por falta de esclarecimento. Beleza? Então, Fundamentos Doutrinários Umbandistas, módulo 5, né, ou aula 5, se preferirem. E a gente tem nesse módulo os seguintes objetivos: entender como a Umbanda foi anunciada no plano material, identificar qual o objetivo da religião Umbanda, apresentar diferentes formas de Umbanda, aquelas vertentes que a gente sempre fala, né? Formas diferentes de se praticar o culto, conhecer alguns dos principais ícones da religião. É claro que a gente vai ser injusto aqui e vai ficar faltando um monte de gente, né? Mas é só para dar uma pincelada. E esses ícones que a gente está trazendo aqui, a gente teve diversos ao longo da história. Pessoas que lutaram no campo social, no campo jurídico, e esses que a gente está trazendo aqui são referentes a médiuns que eles se colocaram, o termo não é esse, mas é o que eu melhor encontro agora. Eles se colocaram como ícones de uma vertente específica da Umbanda. Eles trouxeram uma vertente específica, ou eles trabalharam uma vertente específica da Umbanda, tá? Conhecer alguns dos principais ícones da religião, já falei, vou repetir aqui. E para a gente alcançar aqueles objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar a anunciação no plano material. Vamos diferenciar a Umbanda do que a Macumba, que não são coisas diferentes. Normalmente, quando a pessoa chama um praticante de Umbanda ou de Candomblé de macumbeiro, é num termo pejorativo, né? Existia sim uma manifestação religiosa conhecida como Macumba, que começou no Rio de Janeiro, né, as macumbas cariocas, e depois elas acabaram indo aí para São Paulo também, no Rio Grande do Sul, que acabou se transformando no Batuque, mas não são a mesma coisa, né? Vamos diferenciar isso aí. Vamos falar um pouco sobre o hino da Umbanda, sobre a bandeira da Umbanda. Vamos bater de novo, né, mais uma vez nessa tecla, na unidade e diversidade umbandista, e vamos abordar alguns ícones do movimento religioso, uma breve conclusão. Então, a Umbanda inspira-nos profundo respeito pelos seus ideais. Trabalharemos para que alcance um grau de entendimento maior das leis da vida e que os seus orientadores espirituais encontrem medianeiros que lhes entendam os propósitos iluminativos. Deixemos de lado qualquer preconceito e tentemos auxiliar como pudermos. Então, esse é um trecho de um livro Tambores de Angola. Como eu já falei num vídeo anterior, foi o primeiro livro que eu li nessa ótica, nessa visão bandista. É um livro muito bacana de você ler, o Robson Pinheiro. Ele tem um monte de livros psicografados e eu recomendo. Então, anunciação no plano material. No ano de 1908, o jovem Zélio Fernandino de Moraes, não é Ferdinando, Fernandino, tá? De Moraes,
na época com 17 anos, preparava-se para ingressar na Marinha do Brasil, quando alguns acontecimentos estranhos começaram a acontecer. Então a família do Zélio, ela tinha ele nasceu numa família tradicional fluminense, né? Ele tinha tanto parte de pai e parte de mãe, né? Então na sua família existiam padres, né? E a gente sabe que a igreja estava no topo da sociedade naquela época, tinha influências políticas, né, no estado. Então a gente tinha padres na família dele, a gente tinha médicos na família dele, a gente tinha militares na família dele. Então a gente, só nessa primeira ótica, a gente vai ver que ele veio de uma família com recursos, né? Então o jovem assumiu uma postura curvada, parecendo com a de um idoso, e dizia coisas que não eram compreendidas por quem ouvia, parecendo até que havia vivido em outra época. Em outros momentos, comportava-se de forma ligeira e alegre, parecendo conhecer segredos que envolvem a natureza. Os ataques começam a acontecer com mais frequência e a família, acreditando tratar-se de algum transtorno mental, resolveu chamar o tio de Zélio, doutor Epaminondas de Moraes. Então aqui já aparece um dos ilustres, né, da sua família, que ele era diretor do Hospício de Vargem Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Então, além de médico, ele dirigia um hospital mental, né, para a gente entender todo o contexto, tá? Após o exame detalhado, o Dr. Epaminondas concluiu que o jovem não se enquadrava em nenhum caso de loucura ou esquizofrenia e que o melhor a ser feito seria encaminhá-lo a um padre. Zélio passou por algumas sessões de exorcismo, também com um padre que era da família, tá? Que não conseguiram por fim as manifestações que ocorriam. Passado um certo tempo após os exorcismos, Zélio foi vítima de uma repentina paralisia que durou alguns dias, né? Então, ele fez toda essa série de trabalhos buscando, né, essa cura para esses males que o acometiam, só que nem a medicina nem o catolicismo auxiliaram, né, na sua cura, culminando aqui nessa paralisia que durou alguns dias. Certo dia de manhã, né, ele acordou e anunciou: amanhã estarei curado. E no dia seguinte ele levantou como se nada tivesse acontecido. Esse aí é o saudoso. Sua mãe o levou a uma curandeira conhecida na região em que eles moravam, chamada Dona Cândida. Essa daqui também é uma história que é controversa, tá? A gente vê alguns autores acreditando, explorando isso aqui, a gente vê outros meio que excluindo. Eu já vi gente falando que a mãe do Zélio incorporava um preto velho, tio Antônio. Então a história ela meio que fica controversa aí. Mas a gente tem que se atentar que ela levou ele em alguém, né, que conversou com ele através, com o auxílio dessa entidade conhecida como tio Antônio. Então o guia lhe disse, né, que ele possuía um dom da mediunidade, falou no linguajar dele lá, né, e que ele deveria trabalhar para a caridade. Um amigo do pai do Zélio, né, que era espírita, aconselhou: olha, você levou no médico, não é problema médico. Você levou na igreja, não conseguiu resolver, ó. Tem esse negócio aqui que talvez você consiga, né? E assim foi feito, né? No dia 15 de novembro. Então ele fala aqui, ó, aconselhou o rapaz a levar o rapaz na recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Que a gente sabe que não existia sede da Federação Espírita, então existe muita controvérsia nisso aí, mas já existe explicação. Não existia sede porque a Federação Espírita ela utilizava uma sala de um centro espírita, né? Então não existia a sede própria da Federação Espírita naquela época. Ao chegar na sessão, o menino foi convidado por José de Souza, o então presidente da federação, para se sentar à mesa. Tomado por uma força que não conseguia controlar, levantou-se e disse: aqui está faltando uma flor. Saindo em seguida em direção ao jardim e voltando com uma flor nas mãos que colocou no centro da mesa. Então a gente, olhando pela ótica kardecista, isso é um absurdo. A partir do momento que se iniciam os trabalhos de mesa, ninguém levanta até que o presidente ou quem estiver conduzindo a sessão determine que pode se levantar e que os trabalhos serão encerrados. Então,
Só dele levantar já causou um tumulto e alvoroço. Quando ele voltou com a flor e botou no centro da mesa, aí, meu amigo, já viu. Neste momento, grande tumulto começou a ocorrer, pois os médios que estavam sentados ao redor da mesa começaram a manifestar espíritos, hoje entende-se, né, que são caboclos e preto velhos, mas espíritos que, na visão do dirigente daqueles trabalhos, eram espíritos atrasados, né, por todos os motivos que já mencionamos anteriormente. O senhor José achou aquilo tudo um absurdo e começou a advertir os espíritos manifestados, citando inclusive seu atraso espiritual. Como a gente já abordou e vai estar trabalhando sempre ao longo desses conteúdos, o negro, o índio, o trabalhador assalariado, eles eram vistos como classes inferiores. Eram tratados como, né, seres inferiores. Então, se baixa um negro que se diz ex-escravo numa mesa kardecista na época para deixar uma mensagem, ele vai ser tratado como um ignorante. Até porque a gente já viu que no Brasil e não na Europa, no Brasil o espiritismo ele acabou sendo elitista, né? Mudou-se isso com o passar dos anos, mas naquela época a visão era essa. O senhor José os convidou a se retirarem da sessão. Começou aí um diálogo entre o senhor José de Souza e o espírito manifestante. Espírito, por que repelem a presença desses espíritos se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens e de sua cor? O senhor José responde: quem é você que ocupa o corpo deste jovem? O espírito responde: sou apenas um caboclo brasileiro. Você se identifica como caboclo, mas vejo em você restos de vestes clericais. Responde o espírito: o que você vê em mim são restos de minha existência anterior. Fui padre e meu nome era Gabriel Malagrida. E acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição, por ter previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1775. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. Senhor José, e qual é o seu nome? Se é preciso que tenha um nome, digam que sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Se julgam atrasados esses espíritos de negros e dos índios, devo dizer que amanhã, na casa onde mora o meu aparelho, folgado, né? Na casa onde mora o meu aparelho, haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira se manifestar, independente daquilo que tenham sido em vida. Isso aqui é importante a gente analisar que o apoio da família de Zélio foi fundamental para que a religião se instaurasse. Você imagina, um jovem de 17 anos falou: a partir de agora eu vou fundar um culto aqui, vai ser aqui em casa, vamos botar a mesa. E se o pai e a mãe não abraçarem a causa dele, não, você tá louco, cara, que história é essa? Você tá pirado. Não, eles realmente abraçaram a causa dele, permitiram que ele realizasse os trabalhos e que a coisa, né, dali florescesse. Então, aqui nessa imagem, mais no canto inferior esquerdo é o caboclo das 7 encruzilhadas, uma representação, e no canto superior direito é o padre Gabriel Malagrida. Todos serão ouvidos, disse o caboclo. Com aqueles espíritos que sabem mais aprenderemos, aos que souberem menos ensinaremos. E a nenhum viraremos as costas, nem diremos não, pois essa é a vontade do Pai. Senhor José, e qual o nome darão a esta nova igreja? Respondeu o caboclo: Tenda Nossa Senhora da Piedade, pois da mesma forma como Maria amparou nos braços seu filho querido, também serão amparados os que se socorrem conosco. José, pensa o irmão que alguém irá assistir ao seu culto? O caboclo responde: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Levarei daqui uma semente e vou plantá-la em Neves, que é o bairro lá, o distrito de Niterói, onde ela se transformará em árvore frondosa. Olha só, olha a proporção que alcançou, realmente transformou-se numa árvore frondosa. Temos umbandistas aí com 500 mil, 400 mil seguidores na internet. Tem umbanda na Austrália, no Japão, na França, na Europa inteira, nos Estados Unidos. Olha o que isso aqui se transformou. No dia seguinte, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, município, mas é
é o distrito de São Gonçalo, né? O município é São Gonçalo, é um distrito, um bairro de São Gonçalo. Às 8 horas do dia 16 de novembro de 1908, acompanhado por seus familiares, curiosos e alguns membros da Federação Espírita que foram lá, né, se certificar do que aquele espírito estava falando e o que ele pretendia, manifestou-se o caboclo. Atendeu a diversas pessoas doentes e perturbadas que se disseram curadas. Há relatos, inclusive, que curou um paralítico. Nesta mesma noite, determinou que a humildade, visando a prática da caridade, seria a característica principal do culto. Então, vocês estão vendo que essas informações que o pessoal divulga aí, que Umbanda é do capeta, que quer fazer o mal, que quer separar marido, que quer... Pô, isso aí não condiz com Umbanda, gente. Olha aqui o que ele traz aqui como determinação, característica principal do culto, prática da caridade. Humildade visando a prática da caridade. Como é que você pode se propor a fazer a caridade como é que você pode se propor a fazer a caridade e você querer interferir no livre-arbítrio do próximo, você querer fazer um trabalho para matar os outros? É condizente. Este culto teria como base, o caboclo disse, tá? Não eu. Este culto teria como base o evangelho cristão e como mestre maior Jesus. Então a Umbanda é cristã. Ah, mas que estão querendo embranquecer a Umbanda. Não, não, tá aqui, ó. Isso é registro, tá na história, tá em livro. Vamos parar de querer inventar roda. Tá escrito aqui, ó. Não nega o que é. Vai na Biblioteca Nacional, tem registro lá, tem recorte de jornal, de revista. Tá escrito. Não queira, porque você não concorda, você não aceita, ok. Só você não praticar e não seguir, você assume outra vertente, não tem problema nenhum. O campo religioso umbandista permite isso. Agora não queira impor sua verdade para os outros. É muito feio isso. Os cânticos deveriam ser harmoniosos e sem uso de atabaques ou palmas ritmadas. Por que a gente fala isso? Porque a ideia, isso aí é um consenso, não tem nada escrito sobre, mas é um consenso de alguns escritores que não existiam atabaques e palmas ritmadas porque queria justamente afastar a Umbanda das práticas da macumba carioca, das práticas das religiões de matriz africana, porque nessa época elas eram muito mal vistas, principalmente em virtude dos maus religiosos, maus sacerdotes que utilizavam a religião para ganhar bens materiais, né? Para ganhar dinheiro, para ganhar posses, ganhar terra. Então ele queria justamente afastar para que ela tivesse de fato, ela fosse de fato legitimada junto à sociedade. O uniforme utilizado pelos médicos seria um branco e todos os atendimentos seriam gratuitos. 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 Todos os atendimentos gratuitos. Ah, vou cobrar R$1 a consulta. Não, gratuitos. Ah, mas que é para limpeza? Não, gratuitos. Ah, mas que tem luz para pagar? Não, gratuitos. Diversas vezes o Zé de Moraes, por realizar uma cura, um trabalho que ajudou alguém de posse, ele recebia um bem material e o caboclo falava, ó, devolve. Aqui a intenção não é essa. Devolve. Na mesma noite, o caboclo avisou que ia dar passagem para outra entidade que desejava se manifestar. Assim, pela primeira vez, Pai Antônio apresentava-se no culto. Com a postura um pouco curvada e parecendo um pouco à vontade com a presença de tanta gente, o preto velho recusou-se sentar à mesa e disse: Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco. E nego deve a respeitar. Não carece preocupar não. Nego fica no toco, que lá é lugar de nego. Perguntando se tinha saudade de alguma coisa aqui na terra, respondeu: minha cachimba. Nego quer o pito que deixou no toco. Manda moleque buscar. Foi apresentado assim no culto a primeira ferramenta de trabalho, o cachimbo, que também é utilizado muito no catimbó, né? E foi também Pai Antônio, primeira entidade dentro da Umbanda, a solicitar um fio de contas, que é conhecido como a Guia dos Pretos ou a Guia de Pai Antônio. Então, à direita aí é uma representação
do Pai Antônio e à esquerda é a guia do Pai Antônio, que até hoje o pessoal lá da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, e salvo o melhor juízo, salvo o engano, o pessoal que faz o batismo lá recebe a guia do Pai Antônio. Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, pessoal, comenta aí embaixo aí. Após concluir a estruturação inicial da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou que fossem abertas 7 outras tendas, visando a expansão do culto. Então, essa expansão começou a partir de 1918. Foram 10 anos após a fundação da matriz. Então, foram elas: Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, em 18, Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, em 27, Tenda Espírita Santa Bárbara, em 33, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo em 35 e Tenda Espírita Oxalá em 39. Essa cronologia aqui também é um pouco confusa, porque tem um estudo que aponta que a Tenda Espírita São Jerônimo foi a última a ser constituída. Ele já tinha formado as 6 tendas, né? E que o caboclo estava numa sessão passando doutrina para o seu público e tal, e no momento o camarada também, que era um jornalista, um escritor e era do pessoal do Ver para Crer, foi lá ver se realmente era aquilo ali que o pessoal falava, se era aquela maravilha toda, se era, né? E ele, de fato, ele foi lá, e quando ele botou o pé dentro do terreiro, o caboclo interrompeu a palestra e falou: ó, já podemos fundar a última tenda, que o dirigente acabou de chegar. O camarada nem da Umbanda era, ele era espírita. E ele ficou assustadíssimo ali, porque, cara, o que esse cara tá falando, né? Eu nem conheço a religião e tal, né? E assim a gente tem essas. É o que eu falei ali atrás, né? A gente tem essas diferenças históricas de datas e de fatos, um pouquinho assim, um pouquinho assado, tem uma diferença assim, mas acredito que ao longo do tempo, quanto mais surgirem os escritores, pesquisadores da história do surgimento e consequente expansão da Umbanda, essas pequenas pontas soltas elas vão se conectando, tá? Eu estou falando isso aqui porque talvez quando começarem a fazer as pesquisas encontrem divergências de informações, que infelizmente ou felizmente, não sei, felizmente porque acaba te estimulando a pesquisar mais, né, para confrontar fontes, né? E quando começarem de fato a surgirem mais pesquisadores nesse campo de estudo, acredito que isso aí melhore. Ao final da década de 60, em virtude de sua idade avançada, Zélio passou o comando da tenda para suas filhas Zélias e Umédia Moraes, mudando-se para a cidade de Cachoeiras de Macacu, onde fundou a cabana de Pai Antônio, local onde funciona atualmente a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Após Zilmeia, assumiu o comando da TENSP sua filha Lígia, que posteriormente entregou-se ao seu filho Leonardo, atual dirigente da casa. Então, eu fui lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade em 2018, em setembro. Fui numa festa de criança lá, é muito bacana. Tem tudo lá como é que é. Eu vi um vídeo de um camarada, eu não lembro agora quem foi, mas ele fala que lá tem tudo que um bandista quer no terreiro. Então tem rio, tem cachoeira, tem mata, é maravilhoso, sensacional. É uma sensação indescritível. Você vê aquilo ali, o culto praticado da mesma forma desde o surgimento, continua sem atabaque, sem palmas. E eu quase passo uma vergonha, né? Eu esbocei uma palma, mas já me colocaram no meu lugar aí, deu tudo certo. Mas é muito bacana e é uma experiência que acredito que todo um banhista devia fazer pelo menos uma vez na vida, né? Igual o muçulmano lá, né? E a Meca lá, pelo menos uma vez na vida. Eu acredito que é muito importante que você vê, além de você ter o contato com a matriz, com o culto, né? Com os médiuns e tal, com o ambiente, você sendo um observador, né, atento, você vai ver, e eu passei por isso,
Porque eu achei que eu ia chegar na casa e ia estar todo mundo caminhando nas nuvens, aquela paz, aquela harmonia que é uma casa matriz, né? E não, a gente vê que é uma casa normal, como qualquer outra, tem os problemas de relacionamento, problemas interpessoais como qualquer outra. O dirigente tem um trabalhão para controlar. Era festa de criança, né, gente? Então já viu os erês. O dirigente tinha um trabalho para controlar igual qualquer outra casa umbandista. Então, quando você volta, foi o meu caso, eu já comecei a olhar a casa que eu trabalhava com como é que a gente com mais empatia, não mais empatia, mas a minha mão ficou mais leve nas cobranças, porque eu vi que, mano, se a matriz ela possui tantos problemas quanto qualquer outras casas, então eu não posso exigir da minha casa, que é muito antiga também, né? Ela foi fundada em 1935, a casa que eu trabalhava. Eu não posso exigir que o pessoal tenha a mesma, né? Queira que o pessoal ande nas nuvens aí, até porque eu mesmo não ando nas nuvens. Então, segura tua onda aí. Beleza? Tô falante, hein? Então, essa daqui à esquerda é a primeira sede da TENSP, né? E a direita aqui é a sede atual, lá em Cachoeira de Macacu. Aqui nessa casa aqui ali em cima, a direita é a entrada. Aqui mais à esquerda da casa tem um córregozinho, um riachozinho muito bacana também, uma energia muito positiva. Aqui à esquerda as sessões lá na TENSP, no seu início, né, de atividades. Lá o altar lá no fundo, a foto do caboclo das 7 encruzilhadas à direita, né, as imagens ao centro lá tem a imagem de Jesus Cristo, os médios de branco. À direita, a sede lá em Cachoeira de Macacu. Aqui são as filhas dele que assumiram o terreiro, né, do seu pai, a Zélia e a Zilmé de Moraes. E agora vamos abordar um pouquinho sobre a Umbanda e a Macumba, né? Então, muitas pessoas não reconhecem Zélio como fundador da Umbanda. Isso aí acontece até hoje. E para mim não muda muita coisa. Porque quando a pessoa vem argumentar sobre ele como o anunciador no plano material, vem com justificativas que a gente já abordou nesses temas aqui. Nesses 5 módulos a gente já viu. Um item isolado não transforma aquilo em Umbanda, né? Se você entrar na tenda, no site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, o site da TENSP, lá tem um monte de arquivos, né? Fotos, documentos. Você vai ver que o foco do trabalho da TENSP nunca foi tal qual o candomblé. O candomblé nem cultuava, nem cultua teoricamente guia, mentor. Para eles é Ogum, não cultua, cultua orixá. E o orixá na Umbanda ele entrou muito depois da fundação, depois que começa essa expansão e o Zélio perde o controle das casas, o que é uma coisa muito positiva, né? E com a chegada de muita gente do candomblé para o movimento da Umbanda, muito pai de santo, muita gente que era feito no candomblé que abriu casa de Umbanda. Então o pessoal fala a coisas sem comparar com fatos e dados históricos, com recorte de jornal, com arquivos, com livros. Muitos trabalhos acadêmicos aí eu vejo que tem uma visão muito parcial da coisa. Então não é assim que funciona. Tá aí, tá escrito. Você pode não aceitar e não querer reconhecer como, mas impor para os outros. A Umbanda permite que você pratique a sua vertente
livremente, sem nenhum controle de federação, de um papa, um bandista. Não, então, cara, cultua teu sagrado, tua religiosidade, segue tua vida, entendeu? Existiam sim as manifestações de preto velhos e caboclos antes da Umbanda, entretanto, a forma ritualizada e com regras que definem o que é e como se manifestará foi o Caboclo das Sete Cruzilhadas através de Zélio quem trouxe. Então, compara o que ele trouxe como determinação e compara com o que era praticado nas religiões de matriz africana no final do século XIX e início do século XX. Não se compara em nada. Não se compara em nada. Lê lá o livro do João do Rio, lá, As Religiões do Rio. O João do Rio tem um prestígio enorme. Ele visitou uma série de agremiações e leis, casas, centros, tendas, templos. O cara e documentou e registrou tudo aquilo ali. Tá entendendo? Então, e aí? Existia sim a manifestação nas macumbas cariocas, no catimbó, na cabula, no tambor de mina, mas são coisas diferentes, né? Como já abordamos uma série de vezes. Hoje já existem preto velhos que se manifestam no espiritismo, não todos, tá? O espiritismo mais ortodoxo não permite esse tipo de manifestação. Isso não torna o espiritismo umbanda. Temos que separar as coisas. Existia sim no Rio de Janeiro uma forma de culto que era conhecida como macumba carioca. Não era esse nome, tá? Esse nome aí surgiu ou foi determinado após, né, os estudos aí antropológicos, sociólogos, etc. Pois existia a manifestação de espíritos diversos e o ritmo das danças era dado por um instrumento chamado macumba, e quem tocava o instrumento era chamado de macumbeiro. A macumba carioca não tinha ritualística ou iniciações, podendo todo aquele que sentia a manifestação dos espíritos trabalhar com eles. Como não tinha organização, podia ver-se no mesmo culto caboclo, preto velho e Exu trabalhando lado a lado. Alguns templos umbandistas adotam essa prática nos dias de hoje, dando o nome de gira aberta. Leal de Souza, inclusive, em uma de suas andanças, né? O Leal de Souza a gente já abordou, mas estamos sempre batendo para fixar isso aí. Foi o primeiro escritor a escrever um livro propriamente para Umbanda, um livro umbandista, né? A Magia, o Espiritismo e as Sete Linhas de Umbanda. Então, nas suas andanças aí pelos templos, pelos ilês, ele frequentou algumas macumbas e ele ficou um pouco assustado com o que ele viu, porque existiam provações, né? O médium incorporava, era colocado brasa quente na mão do médium. Se o médium tivesse realmente incorporado, aquela brasa não ia queimar ele, ou ele não ia sentir o calor da brasa. Alguns tinham que mastigar vidro para provar que estava incorporado, e andar sobre carvão ou andar sobre prego. E não tinham horário pré-definido para a realização dos trabalhos. Alguns dos trabalhos tocavam a madrugada fora. Então, aquele tipo de conduta, aquele tipo de forma de trabalho assustava o cidadão comum. Hoje você tem a internet, você está na dúvida, você faz uma pesquisa lá, vê um vídeo no YouTube, e entende o que está acontecendo. Naquela época a informação era muito restrita e a presença da Igreja Católica era muito forte. Então, para ver algo, né, como botar a brasa na mão e falar que aí você está com capeta no corpo porque não sente o calor, isso aí é um pulo. É um pulo, tá? Então aconteciam essas sessões, existia manifestação de outros guias, só que o que acontecia muito também é que eles eram meio que amorais, né? O pessoal chegava lá pedindo trabalho de morte, trabalho de separação, trabalho de cobrança pelos trabalhos, e o caboclo ele deixou bem claro, né? Manifestação do espírito para a prática da caridade. Só aí já difere o que vem antes daquilo que está sendo instituído ali. Então Alexandre Comino afirma: macumba é o nome de um instrumento de percussão, um tambor. Isso no livro dele, Umbanda não é macumba, tá? Um instrumento de percussão, um tambor que era utilizado em cultos afro-brasileiros no Rio de Janeiro. A pessoa que tocava macumba era chamada de macumbeiro, assim como sua dança e suas práticas, como as oferendas. Esse é outro ponto também que era muito mal visto, porque o pessoal pegava e largava em qualquer lugar, né? E quem não conhecia ficava assustadíssimo com aquilo ali. A maneira de se praticar
as oferendas, né, também contribuiu para que a religião ficasse mal vista dentro da sociedade carioca. Outras vertentes associam ainda um instrumento semelhante ao reco-reco. Outras associam ainda a palavra à árvore que é usada para confeccionar os instrumentos, né? A palavra macumba tem origem no banto, né? Quimbundo, a partir do termo macoba, e significa incerto, né? O significado é incerto, sendo apontado por alguns como dança. Não é uma unanimidade. Ou como um determinado instrumento de percussão africano, como já foi dito anteriormente. Como os tocadores de macumba se reuniam para realizar os seus cultos a céu aberto e deixavam suas oferendas nas ruas encruzilhadas, e que em algumas situações continham animais mortos, o termo macumba acabou sendo utilizado de forma genérica como ofensa aos praticantes de religiões de matriz africana. É o que já foi dito, né? A má conduta, a má prática de outros religiosos, outros umbandistas, candomblecistas, enfim, contribuiu para que a religião chegasse nesse patamar. Lógico que a gente sabe que existe todo um contexto histórico de marginalização de tudo que vem do negro. Tudo que vem do negro é inferior, é inculto, entendemos isso. Só que a gente também ajuda a propagar essa visão errônea do movimento. Quantos umbandistas aí, candomblecistas, praticantes de religião de matriz africana, estão fazendo coisa errada e queimando o filme da religião? Ainda hoje, né? Divulgando informação errada, cobrando valores absurdos em trabalhos que não obtêm êxito, ou que não existem, porque a pessoa não é umbandista, simplesmente botou uma guia no pescoço ali e falou que era, e ninguém foi lá para cobrar aquela pessoa. O que você está fazendo? Quando a gente faz uma coisa errada ou se omite em cobrar de quem está fazendo errado, a gente está contribuindo para que isso se perpetue, né? Então nós somos corresponsáveis, né, por essa visão negativa que a religião tem dentro da sociedade. O nome Umbanda, então mais uma vez aqui trazendo ao significado do dicionário, tá? Umbanda, religião que surgiu no Rio de Janeiro. No próprio dicionário já está dizendo, religião que surgiu no Rio de Janeiro entre o fim do século XIX e início do século XX e congrega elementos de bandas espíritas. Atualmente apresenta várias vertentes caracterizadas por influências católicas, esotéricas, cabalísticas e está inserida na religiosidade da cultura brasileira, né? Rio de Janeiro, surgiu no Rio de Janeiro. E lá do Rio de Janeiro ela se expandiu para os outros estados da federação, né? E cresceu muito. Ela teve seus períodos, né, de expansão e retração, mas ela cresceu muito, né? Vide aí os influenciadores digitais umbandistas no YouTube. Quando questionado sobre qual nome teria o novo culto por ele anunciado, o Caboclo das Sete Cruzilhadas respondeu Alabanda, que significava Deus ao lado, e que teria relação com outra entidade que se manifestava através de Zélio de Moraes, chamado Orixá Malê, que não tem nada a ver com o orixá do candomblé. Era um guia e chamava orixá e não tem nada a ver com o orixá do candomblé. Era um guia, um mentor, tá? Que havia sido um malaio, muçulmano em outra vida. No primeiro congresso de brasileiro de espiritismo e umbanda realizado em 41, a religião é apresentada como uma religião ancestral e que tem sua origem na raça de pele vermelha. O termo umbanda teria, segundo algumas vertentes do culto, sua origem no sânscrito, que é um idioma antigo, e sua origem seria na palavra Aumbandan, Ombandá, que significaria o limite do ilimitado. A denominação umbanda, como conhecemos hoje, vem da gramática quimbundo e significa curandeiro. Então poderíamos, de um modo grosseiro, traduzir a Umbanda como a arte de curar ou a magia de cura. E esse aqui também é um outro tema que é extremamente polêmico e controverso, porque cada um quer impor sua verdade e parece que dar um nome à coisa é mais importante do que a coisa em si. Hino da Umbanda, controverso, cheio de controvérsias e polêmicas, né? Controverso também, porque algumas pessoas falam que esse camarada não sofria dessa cegueira e que isso aí é um mito que criaram e tal, mas a história que é mais divulgada
é essa daqui. O hino da Umbanda foi composto por José Manuel Alves, que, segundo relatos, veio de São Paulo em busca de uma cura para a cegueira da qual era vítima, o que não pôde ser realizado, pois o motivo da doença seria kármico, ou seja, era alguma prova que ele teria que passar para resgatar um erro do passado, de outra existência. O hino foi criado em 1960, porém só foi oficializado em 61 no segundo congresso de Umbanda. Então é polêmico que o hino é polêmico porque tem muita gente que refuta essa ideia de que ele era cego e tal. E existem alguns artigos na internet também com outras versões sobre a criação do hino da Umbanda. Respeitamos todas as versões, esperando, acreditando que cheguemos um dia a um consenso sobre isso também. A bandeira da Umbanda, criada por Saúde Medeiros, são essas controvérsias, essas coisas que não bate, que faz com que o indivíduo que está de fora ele comece a achar que isso aqui é tudo uma bagunça. Pô, é tudo uma bagunça, um fala uma coisa, outro fala outra, concentra no que o caboclo falou. Manifestação do espírito para a prática da caridade. Esse é o foco, tá? Não fazer mal para ninguém, trabalho de cura, de passe, de não cobrar. Esse é o foco. Criada por Saúde Medeiros, presidente da Associação de Umbanda de Caxias do Sul, né? Essa bandeira aí teve o lançamento em 1º de junho de 2008, né? E de acordo com seu criador, a imagem de um lindo sol radiante e de seu núcleo sai uma figura que no primeiro instante parece de um enorme pombo branco, mas olhando com mais atenção a forma se modifica, deixando aparecer uma forma humana angelical e com enormes asas, como se dirigisse a um destino determinado. Essa aqui é a bandeira que representa a Umbanda, reconhecida aí, acredito que por quase que a unanimidade dos terreiros. Então esse assunto a gente já tratou, né, que é a unidade e diversidade, aquilo todo terreiro de Umbanda tem, né, culto instituído, gira, defumação, uso de vela, diversidade ritualística diferente dos terreiros. Tem terreiro que tem obrigação, tem terreiro que não tem terreiro que tem atabaque, tem terreiro que não tem terreiro que cultua Oxum no azul, tem terreiro que cultua Oxum no amarelo, então unidade e diversidade. A Umbanda é manifestação do espírito para a prática da caridade, é amor e caridade, é aprender com os mais evoluídos e ensinar aos menos evoluídos, isso aí, aquela frase que foi trazida pelo caboclo. É religião como qualquer outra, mas com fundamentos próprios, é trabalho espiritual, é a banda do ou seja, unidade e diversidade, é sinônimo de curador, sacerdote, médium, é o templo onde habita Deus, os orixás e os guias espirituais. O que a Umbanda não é? A Umbanda não é cobrança por trabalhos espirituais, assédio moral, sexual ou comportamento promíscuo. Então, se você for numa consulta e o médium incorporado estiver passando a mão em partes íntimas, dizendo que está errado, não existe isso, tá errado. Se o dirigente falar que você tem que ir lá porque vai fazer um trabalho e ele passar a mão, tá errado, tá? Passar a mão, tô falando, carícias, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Porque às vezes o guia ele vai fazer um trabalho, ele vai cruzar sua testa ali, beleza, ok. Agora passar a mão em seios, em partes íntimas, não existe isso. Não existe isso, aí é pilantragem. Se acontecer isso com vocês, ó, corram e denunciem para a polícia. A Umbanda não é falta de ética, falta de respeito ou má índole por seus adeptos. Esse papo que o pessoal fica aí, o fulano bebe demais porque o malandro está encostado nele, ou a menininha piriguete porque a pomba gira. Não, vamos parar de graça, vamos parar de palhaçada. Você bebe porque tem problema com álcool, vai se tratar. É piriguete porque já é da natureza da pessoa. Se tá bom para você, ok. Se não tá bom, não bota a culpa na entidade, vai se tratar também. Beleza? A Umbanda não tem pecado não, a gente não condena ninguém por nada não. Porém, você não pode atribuir características que você acha negativas em você ou que estão atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal nas entidades. Não, a culpa é do guia. Não, pera lá. A Umbanda não é amarração para o amor ou qualquer outra coisa que interfira no livre-arbítrio. A Umbanda não é atalhos para a evolução. Não, vou fazer um trabalhinho aqui que... né? Não. Você vai passar pelo que você tiver que passar. Se a gente puder auxiliar
no seu esforço, auxiliaremos. Agora, não exige, você não pode abreviar o que você tem que passar. A Umbanda não é ignorância espiritual ou uso do conhecimento para fazer o mal a quem quer que seja. A Umbanda não é balcão de negócio. A Umbanda não é McDonald's. A Umbanda não é drive-thru. Você não vai chegar lá com um monte de desejo no papel, pedir, a entidade vai te dar. Não é assim que funciona. Se você está entrando na Umbanda ou achando que a Umbanda é isso, não é assim que funciona. Tá? Merecimento, né? A nível espiritual. Partindo dessas definições, podemos entender que a Umbanda permite que essas diversas formas de manifestação da religiosidade aconteçam, contanto que estejam voltadas para o bem e o amor ao próximo, né? Vertentes. A gente abordou um pouco aqui sobre essas vertentes, né? Existem diversas vertentes, respeitamos a todas as vertentes, né? E esse conhecimento aqui é um conhecimento raso, só para vocês entenderem que quando você visita várias casas diferentes, a tendência é você ver várias formas de manifestação diferentes. O que é normal, compreensível e tem que ser respeitado. O que não pode acontecer é aquilo que a gente falou lá atrás. Então a gente tem uma Umbanda branca, que geralmente evita a utilização de elementos africanos, não trabalham com Exus e Pombagiras, evitam o uso de fumo e álcool. Algumas casas não utilizam imagem no altar e trabalham principalmente com caboclos, herês e pretos velhos. Umbanda de caboclo, o culto gira em torno da atuação e manifestação das falanges dos caboclos, trabalham com receita de banho, erva, garrafada, onde a cultura indígena é predominante. A Umbanda esotérica, né? Grande influência na Umbanda do culto oriental, acreditam ser a Umbanda uma religião ancestral e teve como seu maior influenciador o médium escritor lá, o W.W. da Mata e Silva, desculpa, né? O seu sucessor aí foi o Rivas Neto, que deu início ao que hoje é conhecido como Umbanda Iniciática. Umbanda Omolocô, né? O Omolocô é apontado por estudiosos e praticantes como um dos principais influenciadores da formação da Umbanda. Então todo o conhecimento que você tem de tronqueira, de cruzeiro das almas, de obrigação ritualística, de estruturas físicas do terreiro vem do Omolocô. Indiscutível isso. É o maior representante, é o Tata Tancredo. Eu já até mostrei um livro dele aqui. Eu leio muito os livros do Tata Tancredo e ele era um dos principais médiuns que trabalhava, atuava no retorno da Umbanda à sua matriz africana, né? Umbanda popular, praticada antes da anunciação da Umbanda e também conhecida como Macumba Carioca, né? Existe Macumba, não só Carioca, Macumba, porque existia Macumba Carioca, Macumba Paulista, etc. Existe um forte sincretismo entre orixás e santos católicos, todo o seu conhecimento era baseado na oralidade. Tá? Isso aqui, esse Umbanda popular é uma denominação, um termo que nem todo mundo aceita, tá? Eu trago mais para fins de conhecimento. Para fins de conhecimento. Até porque eu expliquei, né, que o termo macumba ele não surgiu na época, ele foi trabalhado posteriormente com as pesquisas antropológicas e sociológicas, assim como esse Umbanda popular. E existe também um pessoal que trabalha o termo Umbanda popular como sendo a Umbanda do Zélio, sendo a Umbanda tradicional. Então a gente também tem essa divergência de informações. E fechando aqui a Umbanda Sagrada, que eu acredito que seja o mais novo, mais moderno que a gente tem, que é a forma de rito idealizada pelo médium Rubens Saraceni, através do Pai Benedito das Almas, né? O Pai Benedito usou o Rubens aí para fazer uma série de livros de conhecimento doutrinário e trouxe uma nova forma de se cultuar a Umbanda, né? E ela tem crescido muito no país, né? É só você olhar os seus praticantes, os influenciadores digitais, a maioria deles são seguidores da Umbanda Sagrada, né? O Alexandre Comino, o Rodrigo Queiroz, Fabiana Carvalho, o Pai Renato, mas quem que eu tô fugindo aí? O PH Alves, o Cláudio Ricomini, né? O Herveiro da Jurema lá, Adriano Camargo. Então a maioria deles, até porque o pessoal da Umbanda Sagrada, eles são pioneiros nisso aí, né? Eles estão nesse trabalho de internet aí faz horas.
né? Com o Jornal de Umbanda Hoje, Jornal de Umbanda Sagrada. Eles estão nesse meio aí faz horas. Inclusive, o primeiro escrito com conteúdo doutrinário que eu li, assim que eu entrei na religião, lá em 5 de novembro de 2005, foi um escrito do Rodrigo Queiroz, né? O primeiro escrito de cunho doutrinário que eu tive acesso. Apenas algumas formas foram citadas, mas existem diversas. E é essa diversidade que torna a religião tão rica. Já foi tentada, inclusive, a unificação do rito, mas sem sucesso, né? Já tentaram nos diversos congressos aí transformar numa coisa só, em uma federação que regesse a todo mundo, e não vai dar certo. Não posso dizer que não vai dar, né? Mas a diversidade de culto talvez postergue isso. Não vou dizer que impeça, porque o futuro a Deus pertence, mas vai dificultar um pouco as coisas. Até porque cada casa é uma casa, cada dirigente tem uma cabeça, e quando começa essa guerra de ego aí, é muito difícil você chegar num consenso. Já foi tentada, inclusive, a unificação do rito, mas sem sucesso. Uma dessas tentativas se deu através da Carta Magna de Umbanda, que cita diversos aspectos que supostamente a religião deveria seguir. Mas, logicamente, nem todos concordam com o que lá está escrito. Cabe a nós compreender que somos uma religião de diversidade e respeitar a forma como nosso irmão cultua o seu sagrado. Vamos falar um pouquinho aqui agora, finalizando, né, sobre os ícones umbandistas. O primeiro que a gente vai abordar aqui é o Benjamin Figueiredo, né? Benjamin Figueiredo, nascido em 26 de dezembro de 1902 e 3 de dezembro de 1986, foi um médium umbandista brasileiro, né? E fundador da vertente que é conhecida como Escola da Vida, né? A vertente lá do Caboclo Mirim. Aos 17 anos, Benjamin Figueiredo participava com sua família de sessões kardecistas, até que em março de 1920, uma dessas reuniões, ele teria incorporado o Caboclo Mirim, que, segundo a crença umbandista da vertente do Caboclo Mirim, teria anunciado que ali seria a última sessão de Kardec realizada por aquela família, e que a partir daí eles passariam a praticar a Umbanda. Acontece o seguinte, descobriram um comandante-chefe de terreiro, que era a denominação do chefe de terreiro da vertente do Mirim, e ele descobriu um artigo lá no Arquivo Nacional, agora não sei se é Arquivo Nacional ou Biblioteca Nacional, não me recordo, onde o Benjamin Figueiredo falava que ele teve a sua mediunidade na Umbanda trabalhada pelo Zélio de Moraes uns 3 anos antes, em 1920, 1917 ou 1918, 1917. E existe inclusive um relato, né, que uma dessas sessões lá na tenda que se localizava na Praça 15, e a gente supõe que seja uma das vertentes, uma das filiais do Zélio, provavelmente a tenda espírita Nossa Senhora da Guia, que o Zélio botou o caboclo, caboclo não, Orixá Malê, botou o Benjamin Figueiredo nas costas, andou para mais de 500 metros aí com ele nas costas. Quando chegou no mar, ele jogou ele dentro do mar. E o Benjamin levantou já incorporado no Caboclo Mirim. Diz-se que essa teria sido a primeira incorporação do Caboclo Mirim, né? Então, o que acontece? Existe o relato do Benjamin, que ele começou a ser trabalhado pelo Zélio de Moraes. Posteriormente, existe esse relato aí do Orixá Malê com o Benjamin Figueiredo. Supõe-se que esse batismo teria sido aí em 1920, e logo após esse batismo, o Caboclo Mirim, ele desce numa sessão de Kardec da família dele. Talvez ele estivesse se desenvolvendo até em segredo, a família não soubesse. Isso aí já é uma suposição minha. E aí, depois desse batismo pelo Orixá Malê, o Caboclo Mirim desceu na família dele e falou: agora acabou Kardec, o que a gente vai praticar aqui é Umbanda, tá? A tenda espírita Mirim trouxe uma ritualística e liturgia própria para a Umbanda, a chamada Escola da Vida, fonte de inspiração seguida por diversas tendas por todo o país. Durante a década de 30, assim como ocorrido com outros líderes umbandistas, foi preso algumas vezes devido à repressão religiosa daquela época. Trabalhou então pela legalização e reconhecimento da religião umbandista,
né? Em 1939, foi um dos fundadores da Federação Espírita de Umbanda, pela qual ajudou a organizar o primeiro congresso de Umbanda e Espiritismo no Brasil. Posteriormente, foi fundador também do Primado de Umbanda. O Primado, ele é uma federação dessa vertente do Caboclo Mirim, e todas as casas que são filiadas, fazem parte do Primado, seguem todos os ritos e iniciações impostas pelo Primado, beleza? Tancredo da Silva Pinto, aqui eu falei um pouquinho dele antes, né? O Tancredo da Silva Pinto nasceu em Cantagalo, em 10 de agosto de 1904 e 1º de setembro de 1979. Ele foi um umbandista e pai de santo umbandista brasileiro. Ainda na adolescência foi morar na cidade do Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era Distrito Federal. Em 1950, ele fundou a Federação Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros. Inclusive, a minha casa, salvo o melhor juízo, né? A casa que eu fazia parte, é integrante dessa federação umbandista aí, que foi fundada pelo Tata Tancredo. Acredito que alguns médiuns de lá não sabiam disso aí, dessa informação. Fundou federações no estado de Minas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, entre outras, objetivando organizar e dar maior respeitabilidade e personalidade aos cultos afro-brasileiros. Com o intuito de divulgar os cultos afros, criou as festas religiosas de Iemanjá, no Rio de Janeiro, a festa Ialoxá, em Pampulha, e Cruzandê, em Minas Gerais. A festa do Preto Velho, em Uaíba, homenageando a grande Alorixá Mãe Senhora, na cidade do Rio de Janeiro. A festa de Xangô, em Pernambuco, além do evento... Além do evento, você sabe o que é Umbanda? Foi um evento para a época, né? Para as proporções da época. Foi um evento muito grande e realizado no Maracanã, que contou com diversos médiuns e dirigentes de templos umbandistas. O WW da Mata e Silva, né? Conhecido também como Mestre Yapacani, que é o seu nome iniciático, nasceu em Garanhuns em 28 de julho de 16 e morreu em 88. Foi fundador da tenda de Umbanda Oriental, fixada na cidade, fixada na terra da Pedra Cruz, na cidade de Itacuruçá, aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro, que agora eu tô na Amazônia. A qual veio a tornar-se a primeira escola iniciática de Umbanda esotérica do Brasil. Durante sua vida, escreveu diversas obras mediúnicas de caráter doutrinário a respeito do que ele mesmo gostava de denominar como Umbanda esotérica. Então, o WW da Mata Silva, ele é conhecido como o pai da Umbanda esotérica. Quando você vai ler um livro do WW da Mata Silva, ele é completamente diferente de um livro do Rubens Saraceni, é completamente diferente de um livro do Ademir da Costa. Ademir Barbosa Júnior, nossa, Ademir da Costa, onde eu tirei isso? Do Ademir Barbosa Júnior, que é completamente diferente do livro do Norberto Peixoto, tá? E exige um pouco de paciência e persistência para você ler e entender de fato. Os pontos riscados são diferentes, as formas manifestas são diferentes, mas é muito bom, é uma literatura muito boa. E ele está entre os ícones também da literatura umbandista, tá? Numa época que a gente sofria bastante perseguição religiosa. Durante sua vida escreveu diversas obras mediúnicas de caráter doutrinário a respeito do que ele mesmo gostava de denominar como Umbanda esotérica. Seus livros expunham conceitos hermenêuticos e filosóficos científicos sobre sua religião com a natural austeridade que lhe era própria, não fazendo nenhuma reserva de juízo ao movimento umbandista de sua época. Então ele escrevia o que ele achava certo e quem não gostou. Também era conhecido pelas suas opiniões contundentes ao método popular e muitas vezes ignorante de se praticar a Umbanda. Combatia com toda a sua força intelectual os ritos de matança de animais, bebidas alcoólicas em excesso nos terreiros, as vaidades fetichistas dos dirigentes e pais de santos, e rejeitava completamente a falta de critério e metodologia dessa massa tida como umbandista. Então, ele estava na época que a diversidade estava completamente descontrolada, cada um fazia o que queria, e isso aí, ao invés de agregar, só desagregava a comunidade umbandista. Tá? Severo em suas críticas, mostrava em suas obras as entranhas e os bastidores dos terreiros e dos portentosos médios magistas que figuravam sua religião, mesmo não sendo esse o seu principal objetivo ao escrever os livros, né?
É aquilo que eu falei, se você é um bandista e está vendo errado, não expõe o errado, você também é um agente coparticipativo da má fama que nos imputam, beleza? Rivas Neto, que foi o sucessor, né, do WW, nascido em Itanhaém, 25 de maio de... Não, nascido não, isso é a morte. Olha, fugiu aqui, faltou a data de nascimento. Depois eu coloco aí na descrição. Sacerdote há mais de 50 anos, era conhecido como Babalorixá Rivas de Guian, no Candomblé, e mestre Arapiaga na Umbanda. Tá vendo que essa migração Candomblé Umbanda, o camarada ele acaba, a senhora acaba trazendo para Umbanda cultos, práticas e ritos que ele aprendeu no Candomblé. Isso é inevitável. É inevitável. Só que você não pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é médico de formação, tá? Pai Rivas foi praticante, defensor do candomblé queto durante 50 anos. Teólogo afro-brasileiro, tem várias obras publicadas com reedições e reimpressões para as religiões afro-brasileiras. Sobre as religiões afro-brasileiras há quase 30 anos. Fundador da primeira faculdade de teologia com ênfase em religiões afro-brasileiras, a FTU, que foi um marco para a sociedade acadêmica e o povo afro-brasileiro. Esse camaradinho aí é o Rivas Neto. Exerceu também sua vida sacerdotal em Itanhaém, mantendo 3 terreiros em locais diferentes que cultuam respectiva e independentemente o candomblé, a umbanda e a encantaria, além de manter um terreiro de candomblé de caboclo atuante na cidade de São Paulo. E o nosso querido Rubens Saraceni, que é falecido também em 2015, tá? Foi um médium e escritor brasileiro, fundador do Colégio de Tradição de Magia Divina, então ele mexe com magia sagrada, né, o que é conhecido como magia sagrada. Fundou a UESP, Associação Umbandista Espiritualista do Estado de São Paulo, cujo objetivo é reunir os templos que atuam com a Umbanda Sagrada e ensinamentos trazidos pelo Pai Benedito. Comandou o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda. Falei Benedito das Almas, mas não é das Almas, tá? É de Aruanda. Desculpa aí pelo erro. Que oferece formação mediúnica e sacerdotal de Umbanda, bem como sustentação religiosa e magística aos que buscam conhecimento sagrado sobre o divino Criador, que é o Pai, Olorum, Olodumare, Deus, suas divindades e seus mistérios geradores, né, os nossos sagrados orixás. Exerceu sua mediunidade e fez seus estudos no campo da espiritualidade por mais de 30 anos. Seus inúmeros livros já publicados possuem mais de 1000 exemplares vendidos, né? E foram psicografados, ditados e orientados pelos mestres que lhe acompanharam durante sua jornada carnal. Ele iniciou no espiritismo, passando posteriormente para a Umbanda, onde se tornou sacerdote de Umbanda Sagrada. Tarará. Então, voltando aqui. Ele foi iniciado pelo Ronaldo Linares, tá? Então a gente fala muito do Ronaldo, que um bandista tem que saber quem é um Ronaldo, um bandista tem que pesquisar o Ronaldo porque ele tem realmente uma importância no movimento religioso umbandista. A gente tem que saber nossas raízes, tem que saber de onde a gente veio, para poder traçar e planejar para onde a gente vai se dirigir. Listamos alguns principais, mas com certeza vamos esquecer de muitos, né? Citei mais alguns aqui, mas vou esquecer muitos ainda. Cândido Manuel Félix, Byron Torres de Freitas, Ronaldo Linares, Diamantino Trindade, Ademir Barbosa Júnior, que é um ícone contemporâneo, assim como o Alexandre Comino, é um ícone contemporâneo, tá? Existe muita gente boa dando sua parcela de contribuição para a expansão e valorização do movimento umbandista. Capitão Pessoa também, né? Muita gente boa aí que influenciou positivamente o movimento umbandista. Então as biografias aqui apresentadas são extratos, foram retirados da Wikipédia, onde se encontra a trajetória completa dos que foram citados. Importante um umbandista conhecer seus baluartes, beleza? Conclusão, enfim, como diz o hino da Umbanda, como a nossa lei não há. Então não exigimos conversão para prestar caridade, não acreditamos que nossa religião é o único caminho que leva a Deus, nossas portas estão sempre abertas a todos, sem qualquer tipo de discriminação, e a nenhum negaremos amparo. Somos amor, somos caridade, somos religião, somos, como dito pelo Caboclo Mirim, a escola da vida. Beleza? Forma bastante sucinta,
algumas voadas que eu dei durante a explanação, mas faz parte, beleza? Hoje tem muito conteúdo sobre a anunciação da Umbanda, que é a Umbanda na internet. Aconselho que vocês assistam mais de um produtor de vídeo aí, né? Mais de um influenciador, para vocês criarem, construírem a verdade de vocês. Quando eu pesquiso e leio alguma coisa, eu não leio só aquilo ali, não. Eu vou ler sobre a anunciação da Umbanda. Então eu vou lá no Márcio Caim, vejo um vídeo do Márcio Caim. Aí depois eu vou lá no Alexandre Comino, vejo um vídeo do Alexandre Comino. Aí eu vou lá no Norberto Peixoto, vejo um vídeo. Você tem que ir construindo sua verdade a partir de diversas visões existentes, né? Para você ser imparcial na construção da verdade e nos seus futuros posteriores julgamentos e apontamentos. Beleza? Vamos lá.